Operações de números inteiros. Vejamos uma situação inicial para vocês entenderem o significado de muitas dessas operações. Bom, temos aqui um avião que sobrevoa a cidade de Belém com uma determinada altitude, ou seja, com uma determinada distância que ele se encontra em relação ao chão, seja ele aquático ou terrestre. Então, vamos supor que em um determinado momento ele aumente a altitude dele em 1 metro. Tá? E eu coloquei aí mais um, indicando que foi ganho, que foi aumento de 1 metro na altitude dele. A partir de um determinado momento que ele chega naquele local, ele diminui a altitude dele em menos 1 metro. Perceba que a utilização do mais 1 foi indicado como aumento e o menos 1 foi utilizado como diminuição, como falta, como uma coisa que eu tiro. Nesse caso, o número negativo foi utilizado como diminuição da altitude e o número positivo foi indicado como aumento da altitude. Então, galera, eu pergunto a vocês, qual o ganho total de altitude? O que você acha? 0, correto? Ele se encontra na mesma linha onde ele estava no início desse percurso, tá? Considerando o momento inicial que a gente começou essa animação. Beleza? Então, você certamente deve ter percebido que, embora ele tenha tido ganho e depois uma perca de altitude, em nada influenciou na posição, na altitude dele, pois ele se encontra na mesma altitude inicial. Agora, considerando aquela mesma ideia, vejamos uma situação onde nós temos um avião e ele obtém a altitude de acordo com essa tabela aí em algum determinado horário. Bom, gente, às 3 horas, como vocês podem ver, ele possui um aumento na altitude dele de 1 metro, beleza? Às 3 horas. Às 3h10, ele tem uma diminuição na altitude dele, tá? Às 3h20, ele tem um aumento, depois às 3h30 outro aumento e nas 3h40 ele tem uma diminuição da altitude dele, beleza? E aí, o que você acha? Qual foi o ganho de altitude final que ele teve? E aí, qual o ganho total de altitude se a gente considerar todo esse período aí que ele passou fazendo essa oscilação de aumento e diminuição de altitude? Se eu considerar o total, o que você acha? Qual foi o ganho? Se eu escrever aqui esses números aqui embaixo, eu tenho mais 1, menos 1, mais 1, mais 1, menos 1. Se eu considerar que mais 1 e menos 1 é 0, portanto, faz sentido eu cancelar eles, porque de forma nenhuma o avião vai ter algum efeito na altitude dele se eu juntar esses dois. Aqui também, olha, menos 1 mais 1, certo? Aqui também eu cancelo esse e cancelo esse outro aqui, ó, tá? E o que vai sobrar? Somente um ganho nesse total, se a gente considerar, somente um ganho de 1, correto? Olha só, né? Então, no total, ele simplesmente ganhou 1 metro de altitude. Beleza? Agora considerem essa segunda situação. Nós temos o mesmo avião e ele apresenta, de acordo com essa tabela, essa quantidade aí de aumento ou diminuição de altitude de acordo com esses horários. Vejam só que às 3 horas, agora ele teve uma diminuição na altitude, às 3h10 uma diminuição também, depois outra diminuição, depois outra diminuição e depois outro aumento. E aí, quanto é que ele vai ter de altitude final, quer dizer, total em relação a todo esse período? E aí? Se eu juntar todos esses números, organizá-los aqui embaixo, eu percebo inicialmente que eu só consigo fazer aquela jogada de anular, de determinar números que não vão ter nenhum efeito, se eu juntar esses daqui, ó. Teve um ganho de altitude e uma diminuição de altitude, que significa que ele ainda continuou no lugar, na mesma quantidade de altitude se eu considerar somente esses dois. Aqui, ó, 0, né? E aí, o que vai sobrar? Menos 1, menos 1, menos 1. Uma perca de altitude, outra perca e outra perca. E aí, galera? Qual foi a perca total? Menos 3, correto? Vejam aí, que aqui eu escrevi o 0, né? Porque o 0 foi obtido de menos 1 mais 1, né? 0. E eu juntei esse menos 1, menos 1, menos 1 com menos 3, né? Então, vocês não podem esquecer desse raciocínio, porque da mesma forma que eu posso pegar esses números aqui e juntar e formar uma perca somente, eu também posso pegar essa perca somente
somente essa perca, e depois distribuir em diferentes percas, né? Então é importante de se perceber isso. Agora vamos conhecer um método para utilização em operações como, por exemplo, -4, mais 2. Vamos supor essa situação que eu estou apresentando aqui para vocês, -4 mais 2. Situações como essa, situações como -3, -5, assim como outras manipulações envolvendo números inteiros, é importante a gente utilizar alguns métodos, algumas percepções que nos ajudam a entender esse raciocínio. Mas antes disso, eu queria mostrar uma coisa muito importante para vocês. Vocês já devem ter visto aqui na calculadora de vocês situações onde você pega, por exemplo, vejam aqui na minha calculadora, eu vou colocar aqui 4 menos 2. 4 menos 2 vai dar quanto? 2. Beleza, até aí tá. Agora, se eu colocar, por exemplo, eu inverter esses números na operação, o que vai acontecer? Ao invés de ser 4 menos 2, eu vou colocar 2 menos 4. O que vai acontecer? Observem só o resultado que vai dar na conta. -2. Eu acho que vocês já devem ter feito na calculadora algumas operações envolvendo adição e subtração, onde situações como essa de subtração às vezes geram esses números negativos. Pois é isso que veremos em algumas operações e que é muito importante vocês saberem antes de realizar esse tipo de conta. Agora eu vou mostrar para vocês um método muito interessante para tratar de operações envolvendo mais, menos, ok? Só que é importante vocês entenderem que a gente está lidando aqui com situações onde você tem adição, subtração, mas você não tem multiplicação, certo? Ou divisão, você só tem isso aqui envolvido, olha, tá? Adição e subtração. Então vamos conhecer utilizações desse tipo de situação. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a vocês um método conhecido como o mais forte vence para a adição de números inteiros. Eu vou explicar. Nós temos aqui, em alguns exemplos, para vocês entenderem esse raciocínio. Vejam só, -4 mais 2. Imaginem que eu pudesse pegar o -4 e distribuir ele em quantidades de -1. E se eu conseguisse fazer também com mais 2? Seria muito interessante, porque o que eu poderia fazer? Eu poderia utilizar aquele mesmo método que eu utilizei lá no avião, lembra? Daquela situação de altitude negativas e positivas, eu conseguia pegar o -1 e mais 1 e anular, justamente porque vai dar 0. Da mesma forma eu consigo fazer aqui, e aí o que sobra? Sobra quanto? Sobra -1 menos 1, que eu posso escrever como? Como -2, correto? É como se esse resultado fosse uma resposta da seguinte situação. Imaginem que aqui eu tenho duas equipes jogando uma partida de futebol. A equipe azul, a equipe positiva, tem 2 jogadores. A equipe negativa tem 4 jogadores, certo? Então quem você acha que vai vencer? Pela lógica, quem vai vencer é o -4, é o time dos negativos, certo? Mas esse time vai vencer com uma vantagem de quanto? Quanto você acha que ele vai ter de vantagem? Bom, nós temos um jogador aqui que vai jogar de frente com esse aqui e vai ficar empatado assim a força, né? A habilidade assim de um vai competir com a do outro e não vai dar em nada. Aqui também, ó, -1 e mais 1, certo? E aqui é exatamente a vantagem que a equipe negativa possui. A vantagem de -2. Tudo bem? Vamos utilizar esse raciocínio com outras situações, vamos lá? Vejam só esse outro exemplo. Eu vou pegar a equipe -3, distribuir, né? E a equipe 4 eu vou distribuir também. E aí, galera, eu pergunto, qual equipe vai vencer e qual vai ser a vantagem que essa equipe vai ter? A equipe azul, né? A equipe positiva vai vencer. E ela vai vencer com uma vantagem de quanto? Quanto vocês acham? Ó, vou cancelar aqui, ó. -1 com mais 1, -1 com mais 1, -1 com mais 1. E aí a equipe positiva vai vencer com uma vantagem de quanto? Mais 1, correto? Percebam aí que é fácil, gente. E percebam também que não é necessário a gente estar distribuindo toda vez os números para saber que o resultado dessa conta aqui vai ser de quanto?
de mais 1, ok? Não é necessário porque é possível a gente utilizar nossa lógica. Observem essa situação, menos 3 mais 4, e tentem imaginar essa situação aqui na mente. Nós temos uma equipe menos 3, uma equipe mais 4. É óbvio que a equipe mais 4 vai vencer, a equipe vai ser positivo, né? De modo que vai ter uma vantagem de 1, correto? E é possível você utilizar essa situação para entender uma regrinha muito interessante. 3 e 4. O que aconteceu para chegar nesse número 1? Uma conta de mais? Uma conta de menos? Uma conta de menos, né, gente? Então 3 e 4 é como se eu tivesse subtraído esses números, não é verdade? E aí é como se o maior tivesse o sinal que predominou no resultado. Então, peguem essa ideia. Será que é possível aplicar no exemplo anterior esse raciocínio? Vejam só, deixa eu colocar aqui o exemplo anterior. Ó, aqui nós temos menos 4 mais 2. Olha só o resultado. Nós temos resultado 2. Exatamente a conta de menos entre 4 e 2. E o sinal do maior predominou? Predominou no resultado? Sim, predominou, sim senhor. Então, é possível aplicar esse raciocínio em situações onde nós temos sinais diferentes, ó, menos e mais, duas equipes competindo, né? E situações como essa aqui, ó, vejam só, peraí, menos 2, menos 5. Aqui nós não temos duas equipes competindo, diferentes competindo. Nós temos duas equipes do mesmo time. Duas equipes do mesmo time. Eles vão competir? Não, eles vão se aliar. Então, vejam só como é que vai ficar. Menos 2 é menos 1, menos 1. Menos 5 é menos 1, menos 1 e 5 repetições do menos 1, não é verdade? E aí, o que eu vou fazer aí? Juntar tudo. Esses jogadores de equipe do mesmo time, eles simplesmente vão se aliar. Eles não vão competir porque eles são do mesmo time. Portanto, o que eu acabei de fazer? Juntei todos os números, tá? E percebam só, eu fiz aqui uma conta de menos. O que eu fiz para chegar aqui no 7? Gente, o que eu estou fazendo nesse momento é tentar olhar para cá, para essa conta, e tentar chegar aqui sem ter que utilizar esse trabalho, sem ter que ter o trabalho de escrever várias repetições do menos 1, né, gente? Então, percebam, o sinal dos números predominou, porque é do mesmo time, obviamente. E aí, o que eu utilizei para chegar no 7? É uma soma, né, gente? 2 mais 5, exatamente 7. Só que aqui não ficou mais, ficou o menos desses números, né? E aí, é possível utilizar em outras situações? E se fossem os dois números positivos, como é que ficaria? Olha só, o mais 3 eu estou colocando várias repetições do 1, né? 3 repetições do 1, e o 2, 2 repetições do 1. Mas não seria necessário, porque já sabíamos resolver esse tipo de situação, né? E aí, como é que ficaria? Mais 5, porque são grupos da mesma equipe, e eles vão se aliar. E percebam só que é o mesmo raciocínio da situação anterior. Sinais iguais, né, gente? Sinais iguais. Que eu fiz? Eu acabei de juntar os números. 3 mais 2, né? 3 mais 2, 5. E o sinal deles, já que são iguais, predominou. Olha só. Mesma situação lá dos dois números que eram negativos, né, gente? Então, é possível relacionar isso com outras situações. Então, eu gostaria que você resolvesse mentalmente as seguintes situações, os seguintes exemplos. Vejam só, existem exemplos aí onde tem sinais contrários, ó. Aqui é negativo e aqui é positivo, né? Aqui é positivo e negativo, sinais contrários. Parece o primeiro e o segundo exemplo, lembram? Aqui nós temos sinais iguais, ó. Sinais iguais. Parecido os dois últimos exemplos que vimos. Entenderam? Lembra de qual situação a gente subtrai os números e o sinal do maior predomina? Lembra daquela situação onde são sinais iguais, aí a gente soma, aí conserva o mesmo sinal? Pois é, tentem resolver mentalmente esse raciocínio. Qualquer dúvida, é só pensar nos mais 1, menos 1, mas eu acho que não vai ser necessário, porque já criamos uma lógica desse raciocínio, né, gente? Então, tentem resolver aí, pausem o vídeo e tentem fazer. Já resolveram? Pois vamos lá, gente. Agora vou colocar aqui as respostas. Bom, menos 40 mais 10. Sabemos que os números, nesse caso, subtraem, aqui ó, subtrai os números, né? E aqui o sinal do maior predomina, né? Então quanto é que vai ficar?
Eu vou colocar aqui menos 30. Eu já coloquei aqui embaixo uma regrinha que a gente já vai ver relacionar com esses resultados, tá bom? Mas olhem para cá. Deu quanto? Menos 30, certo? Vocês conseguiram acertar essa conta? É simples, né, gente? Caso qualquer dúvida, é só pensar em duas equipes rivais. Nós temos a equipe dos negativos e a equipe dos positivos, né? E aí, qual foi o time que venceu e qual foi o sinal que predominou? Olha só. E qual foi a vantagem que essa equipe venceu? Olha só. Esse aqui é o maior, é a equipe maior. Certamente o negativo vai predominar, olha aqui, certo? E aí, olha só. E essa equipe aqui teve em relação ao 10, ao positivo, uma vantagem de quanto? Bom, aqui tem 10 também, né? Só que aí, ó, aqui 10 vão se anular com 10 e aqui, só que aqui ainda tem 30, né? 30. Aqui tem 30 e tem 10. Né? Todos negativos, certo? Negativo. Esse se anula com esse e aí olha o que sobra. Essa é a vantagem que esse tem a mais que esse. Portanto, resultado menos 30, tá? Então, já sabemos, já expliquei para vocês que é só subtrair esses números, né? 40 menos 10, 30, certo? Então, sinal do maior predomina. E aqui nessa situação da segunda situação, segundo exemplo, e aí, quanto é que vai dar? Mais 5, certo? Justamente porque nós subtraímos e o sinal do maior, que é positivo, né? Não é o 20 o maior, e o sinal do maior, que é positivo, predominou no resultado. Mais 5, que é exatamente a vantagem que a equipe positiva tem em relação à equipe negativa, que é menos 15. Deu para entender? Agora nós temos duas situações abaixo aqui, onde são da mesma equipe, que vão se juntar. E aí? É fácil esse. É só aliar os membros e ficam da mesma equipe. No menos 30 e menos 4, quanto é que você acha que vai dar? E aí? Menos quanto? Menos 34. E o mais 8 mais 2, quanto é que vai dar? Mais 10. Deu para entender, gente? E aí, se você perceber, olha aqui a regrinha. Olha aqui a regrinha. Sinais diferentes e nós temos sinais iguais. Sinais diferentes, o que acontece? Subtrai os números e conserva o sinal do maior, certo? Sinais iguais, o que a gente faz? Somam-se os números e conserva o mesmo sinal, tá? Olha aqui, ó, somamos, conservou o mesmo sinal, somamos e conservamos o mesmo sinal. Aqui, ó, subtrai, né? 5 menos 2, né? 3, conserva o sinal do maior, olha aqui, ó, negativo, negativo, ó, certo? Ó, subtrai 3 e 4, tá? Só a numeração mesmo. E o sinal do maior, que é positivo, predomina. Deu para entender, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, porque esse raciocínio é muito interessante, ele não pode ser desperdiçado, porque ele nos ajuda em muitas situações. Agora vamos ver uma aplicação dessas operações que a gente faz entre números inteiros, envolvendo positivo e negativo, tá? Vejamos aqui uma situação, que é o saldo e dívida, gente. Saldo e dívida, eu queria que vocês pensassem inicialmente que quando a gente tem mais 4, por exemplo, é um número positivo. Vamos supor que os números positivos sejam saldo. Saldo significa um dinheiro que você tem. O número negativo, por outro lado, representa uma dívida que você tem, ou uma perca de dinheiro, tá bom? Então, eu gostaria que vocês lidassem com esse tipo de situação que eu vou mostrar agora mesmo. Eu tenho menos 40 mais 10. Percebam que é uma situação que a gente já tinha visto antes. Eu já sei que você sabe o resultado, mas tenta imaginar o menos 40 como se fosse uma dívida. Agora tenta imaginar o mais 10 como se fosse um saldo, um dinheiro que você tem. E aí, vamos supor que você queira pagar esses 10 para quitar essa dívida, entenderam? Pelo menos tentar abater essa dívida. E aí? Se você está devendo 40 e tem 10 reais que você vai pagar a pessoa que você deve, você ainda vai ficar com dinheiro ou você vai ficar com uma outra dívida? Uma outra dívida, né? Ainda vai continuar devendo. E continuar devendo quanto? E aí? O que você acha? Vai continuar devendo quanto? Menos quanto? Menos 30, né? Olha, eu coloquei aqui de azul, mas aqui deveria ser vermelho, tá, gente? Desculpa aí, mas eu tô colocando em azul, tá? Porque é a caneta aqui do aplicativo que eu tô usando.
Enfim, é menos 30, certo? Justamente é a quantidade que você vai ficar devendo, certo? E aí, vamos ver uma outra situação? Mais 20 menos 15, mais 20 significa o quê? Que você tem 20 reais. Menos 15 significa o quê? Significa que você está devendo 15 reais. Você paga a sua dívida, ainda vai continuar devendo ou vai ter um troquinho que vai sobrar? Um troquinho que vai sobrar, né? E quanto que você acha que vai ser? E aí? Vai ser quanto? Aqui vai ser mais 5, certo? Você ainda vai continuar com o dinheiro que vai sobrar, você vai pagar essa dívida, ainda vai ficar com um troquinho de 5 reais. E é mais 5, por quê? Porque é saldo. Aqui, ó, tinha dado menos 30. Por que foi negativo? Porque ainda continua sendo dívida. Beleza, gente? Vejamos outras situações. Aqui nós temos menos 30 menos 4. O que isso significa? Significa que você estava devendo 30 reais, por exemplo, no supermercado. Você foi hoje e fez uma dívida de 30 reais. Você vai amanhã e faz uma outra dívida de 4 reais. E aí o que vai acontecer com as dívidas? Vão se somar, né? E no final vai continuar sendo um resultado que vai ser uma nova dívida, né? E aí vai ficar quanto, gente? Menos 30 aí. 4. Desculpem aí meu 3, mas esse aqui é o resultado, menos 34. E aqui, ó, deixa eu ver aqui, mais 8 mais 2. Você tinha 8 reais e ganhou 2 reais. Foi 2 ganhos. E aí, quanto você vai ficar? Mais 10, certo? Agora vamos conferir os resultados. Ó, menos 30, olha só, como a ideia do saldo e dívida nos ajuda a fazer aquela conta. Olha só, mais 5, certo? Menos 34, mais 10, olha só. Vejam como nós conseguimos aplicar corretamente a ideia de saldo e dívida sem ter utilizado aquele raciocínio antes, lembram? Da subtrai e conserva o sinal do maior, olha só. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, né? O sinal do maior predomina. Ó, sinais iguais aqui, ó, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal, olha só. Vejam que eu utilizei a ideia do saldo e dívida e nem precisei perpassar por essas regras e eu consegui resolver esse problema. Mas em muitas situações a ideia do saldo e dívida nos ajuda e em outras vezes é importante utilizar aquelas regrinhas básicas que a gente tinha visto antes, beleza?